Juninho Tabajara explicou também a negociação entre empresas que perdiam e ganhavam as licitações. Em determinado momento, segundo Vilmar, a Fejoli venceu uma concorrência que era destinada à empresa de Paulo Guimarães. Chamou o bombeiro para conversar no canteiro do SAI. Houve essa conversa, foi chamado o Helder Fejoli para que acompanhasse. Inclusive, se eu não me engano, o Helder que estava conversando primeiro, chegou o Paulo. Quem estava primeiro? O Helder. O Helder. Se eu não me engano, aí a ordem não vai alterar muito. E aí chegou-se falando que ele tinha ganhado a licitação, que essa licitação já estava vinculada ao Paulo. Tanto é que houve motivo de pagamentos para outra pessoa por causa disso. A pergunta sobre essa negociação acaba em bate-boca entre defesa de Omir Quintino e representante do MPF. Mas essa situação do seu repórter diz respeito à ação penal na Justiça Estadual. Uma outra ação penal, mas ele ilustra a modalidade da relação, ele ilustra. Mas o senhor tem outros exemplos para ilustrar. Mas eu escolho os que eu quiser, doutor. Não, o senhor escolhe os que estão limitados na denúncia. O senhor mesmo se vinculou a esse limite. Então, julgar a ação penal, ele vai dosar a pena de acordo com a vida do réu. O advogado ainda perguntou a Vilmar Rios sobre o contrato da empresa XPEC para a poda de árvores na cidade. Eu poderia confirmar, era efetivamente poda de árvore objeto dessa licitação? Era poda de árvore e reparação de sinalização. Não era poda de árvore, era se o sinal tivesse obstruído por uma árvore, ela seria podada. Aí seria feito aqueles baulados para pedestre. Seria uma reconstituição de alguma coisa. No seu termo de colaboração, o senhor diz assim, olha, que ganhou a licitação para a realização de serviços de poda de árvore perto de sinais de trânsito, reforma de ressaltos de pedestre, além de manutenção e preparação de sinalização de trânsito, incluindo semáforo. O senhor assegura que o objeto era esse? Eu não asseguro o semáforo, mas o resto sim. Eu não acredito que ele vai mexer na parte técnica de semáforo, mas a parte de poda de árvore e tudo, sim. Perfeito. Mas, em seguida, o advogado tenta confundir Vilmar Rios sobre um outro serviço prestado pela mesma XPEC e alega contradição no depoimento do ex-diretor adjunto do SAAI. O senhor foi convocado a prestar novas declarações em abril de 2017 perante o delegado de polícia Andrei? Sim. Sim, isso no âmbito de 2017. Perfeito. Lá o senhor dá uma nova versão para esse contrato. O senhor diz lá que o objeto desse pregão, na palavra do senhor, que é a reparação de ruas e logradouros no município, que li para o interrogado as folhas 56 e 58, onde constam serviços de remoção de pavimento, meio-fio, escavação manual de vala, regularização de subileiro. Esse é o contrato que a XPEC tem com a prefeitura. Aqui o senhor diz que eu interrogando, tem certeza que esse contrato que estava em negociação e que envolvia a Fejoli. O senhor diz no seu depoimento. O senhor me dá duas situações que são absolutamente divergentes. Porque a XPEC presta esse serviço também. Eu pergunto para o senhor, a situação que o senhor Bruno relatou estava vinculada a um objeto. É o primeiro objeto. Qual objeto? De poda de árvore com recuperação de pavimento para pedestres. E essa segunda situação? O senhor também atribui a Carlos Helder Fejoli, que você também atribui a um pagamento de propina. Eu disse isso com relação a XPEC. Estamos falando de XPEC. A pergunta aí não está bem XPEC, estamos falando de XPEC. Eu estou te perguntando, você está dando duas versões para uma mesma situação. Não estou dando duas versões, eu estou dando duas versões para uma empresa que presta os dois serviços. O advogado das empresas Consvale e Vetorial também faz perguntas a Vilmar Rios e pediu que ele esclarecesse a participação dessas empresas no esquema. O senhor disse que estas empresas, e está na denúncia, também participavam daquela colaboração, entre aspas. Como era esse procedimento? Havia o pagamento, após o pagamento havia-se um percentual que era repassado para o bolo, na época que eu passei a receber. Havia o pagamento aonde?
Todos os dois eram lá no SAI. Vilmar diz ainda que as propinas foram pagas diversas vezes e que o dinheiro era levado sempre em um clube social, que fica no bairro Ilha dos Araújos. O pagamento era levado lá no Garfo Clube? Ou ele assinava cá no SAI? Você não entendeu. Ele recebia na conta dele. O pagamento, a reciprocidade é que era feita no Garfo Clube. Quem é que buscava lá no Garfo Clube? Eu busquei por algumas vezes. Essas vezes aí eu acho que de 7 a 8 vezes. E isso antes era feito pelo próprio amigo. O depoimento de Tabajara segue e Selemiléu continua tranquilo e sorrindo, em Belo Horizonte, ao lado do advogado. Selemiléu foi secretário de obras da Prefeitura de Governador Valadares e, quando deixou a pasta, foi substituído justamente por Vilmar Rios. Ele acabou acumulando as duas funções. Os pagamentos das propinas e a distribuição de dinheiro eram tão corretas que Vilmar Rios ganhou a confiança principalmente de Omir Quintino, que já não se dava mais conta de quem devia quem e nem quanto cada um recebia. Vilmar também confirmou ao juiz federal Tarci Santana os valores das propinas e por quais empresas esses valores eram pagos. Vetorial, 7.500 em dezembro de 2015, 6.500 em dezembro de 2015, Altair 6.500 em dezembro de 2015, Altair 6.500 em janeiro de 2016, Altair 6.500 em dezembro de 2015, Altair 5.500 em fevereiro de 2016, Vetorial 6.350 março de 2016. Eu confirmo? Esses pagamentos eram relacionados aqui. Contratos que ele prestava ao SAI. Quando a audiência seguia para o encerramento, um advogado de defesa de um dos acusados decide perguntar sobre a participação do ex-procurador-geral do município, Schneider Zuperi Cardoso. Vilmar acabou confirmando que qualquer contrato envolvendo a prefeitura só era liberado por Schneider, mediante a pagamento de propina. Eu preciso saber com base em que a participação do Schneider numa eventual, em tese, manipulação de compensações. Porque todas essas compensações, naturalmente, ela precisa do parecer do procurador público. Certo. Então, ele precisava de assinar isso. Para que ele assinasse, ele só assinava recebendo. Tá, mas e se esse parecer tivesse dentro da legalidade, ele ia receber mesmo assim? Sim.